Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da última sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu faço a leitura da ata, lembrando que todos os deputados já receberam em seus e-mails a ata já pela manhã, logo depois que foi mandado digitar a presente ata. Ata da 31ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizada no dia 18 de abril de 2018, com a presidência dos deputados Dirce Reinscheid e a secretaria dos deputados Dirce, Ana Paula, Maurício Kudilac, Padre Pedro Baldiceira, como secretário ad hoc. Às 10 horas do dia 18 de abril do ano 2018, nessa cidade em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia para sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, como secretário ad hoc, proceder à leitura da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem qualquer restrições. O senhor presidente pediu para que fosse distribuído o expediente aos presentes e logo em seguida começou o grande expediente, o horário destinado aos partidos políticos que ocuparam a tribuna, os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, pelo Partido dos Trabalhadores, Valmir Comim, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos, e Valdir Cobalcini, pelo MDB. Não houve matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Em explicações pessoais, o deputado Dirceu Dresch, seguido do deputado César Valdunga, Serafim Venzon e Valmir Comim, fizeram uso da tribuna em explicações pessoais. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para as 14 horas e, para constar, eu, o primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata que acabo de ler. Senhor presidente, foi lida a ata da sessão da manhã. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, quem nos acompanha pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quem nos acompanha também aqui no plenário dessa casa. A nossa fala do dia de hoje é um assunto que vem preocupando há muito tempo todos os catarinenses, no que se refere à saúde pública do Estado de Santa Catarina. Eu, particularmente, acho preocupante como se encontra a situação financeira do governo do Estado de Santa Catarina. Vou mencionar aqui a questão da saúde, que está numa situação crítica. Algumas semanas atrás, nós estivemos presentes na reunião dos servidores públicos, onde eles faziam uma assembleia para reivindicação de melhores condições de trabalho e também um reajuste salarial. E ali mesmo meus colegas falavam da situação que se encontra os hospitais do Estado de Santa Catarina. No Hospital Celso Ramos, faltava até lençóis para a troca de lençóis dos pacientes acamados, e muitos deles estavam utilizando os campos cirúrgicos para servir de lençóis. Inclusive, já havia mencionado isso na semana passada. Está faltando medicamentos, está faltando equipamentos, está faltando a valorização dos servidores na área da saúde e também a preocupante dívida que o governo do Estado tem com os nossos hospitais filantrópicos e também com as organizações não governamentais, que são as OCIPs. Alguns hospitais, inclusive, são gerenciados por essas organizações, mas acredito que, durante muitos anos, o que se fez nesse governo, de quase 16 anos, foi realmente um desperdício dos recursos públicos.
falo aqui da entrevista que o governador Eduardo Pinho Moreira afirmou que não tinha segurança quanto à dívida para com os hospitais, para com os fornecedores na área da saúde e também para os municípios e os credores. Segundo alguns, a dívida da saúde é 1 bilhão, outros falam em 700 milhões, o secretário fala em 500 milhões, então não tem a real dimensão de quanto é a dívida da Secretaria de Estado da Saúde. Até porque a prestação de contas que é feita aqui a cada quadrimestre, também não é possível verificar o valor dessa dívida. Na fala do governador, destaquei 2 fatos que acho preocupantes. O primeiro deles é que o governo do Estado de Santa Catarina não sabe quanto deve na saúde e também nas possíveis demais áreas. E o segundo, que também acho preocupante, é que não tem dinheiro. Não tem dinheiro significa simplesmente que alguns credores vão ficar sem receber. Falo isso da situação também dos nossos hospitais. Então, não se trata, e ele falava que a dívida da saúde nós temos que decupar. Não se trata de decupar, não se trata de organizar, não se trata de verificar, de entender quanto que é a dívida. Nós temos que honrar os compromissos feitos com os atendimentos realizados pelos hospitais, pelos municípios e também pedir desculpas ao povo catarinense, porque nessa continuidade do governo, a prioridade era primeiro, saúde, segundo, saúde, terceiro, saúde, e o que a gente vê, realmente, a saúde não foi a preocupação desse governo, da continuidade desse governo. Então, o que vai acontecer? A fila de cirurgias e dos procedimentos nos hospitais é grandiosa e não tem solução até o momento. Está faltando equipamentos, está faltando lençóis, está faltando pagamento de credores. É um absurdo que está acontecendo e até, em alguns casos, fechando alguns leitos. Tem hospitais que não estão nem abrindo os leitos e as obras físicas aconteceram e os leitos não foram abertos, tanto de UTI quanto nas alas, por exemplo, cirúrgicas dos nossos hospitais. O que se sabe é que o governo do Estado deve para as organizações sociais, deve para os hospitais, com referência aos incentivos hospitalares, na rede de urgência emergente, incentivo à maternidade, além de dívidas referentes aos convênios que não foram honrados. Deve também aos fornecedores e a muitos municípios, como também nós não sabemos, então, o real montante da dívida da Secretaria de Estado da Saúde. Isso não parece uma gestão, é possível até que acabe numa congestão, que já estamos falando no campo da saúde. E o governo quer economizar. A cada dia uma notícia diferente nos jornais. Esse governo, que começou em 2002, a gente tem que entender que é um governo de continuidade. Ele começou com 29 regionais, aumentou para 36, agora depois ficou para 35, agora esse atual governador diminuiu 15, mas o rombo, né, se querem economizar, certamente a extensão tem que começar a fazer o dever de casa, que é extinguir as secretarias de desenvolvimento regionais, ou e agências regionais, porque são cabides de empregos, não têm efetividade, e nós, a todo momento, principalmente a bancada do Partido dos Trabalhadores e outros parlamentares, sabemos disso, até a base do governo sabe disso, que as regionais não têm funcionalidade, que as pessoas ainda recorrem à capital do Estado de Santa Catarina, às secretarias de Estado que ficam aqui na capital, para resolver esses problemas. Nós mesmos, parlamentares, a todo momento fizemos indicações para resolver problemas de rodovias, resolver problema de escolas, resolver problema de hospitais, porque as regionais não dão conta dessa demanda. Realmente, a situação está muito preocupante. Então, se querem economizar,
a extinção das regionais, e nós temos um projeto nessa casa, de nossa autoria, que aponta para a extinção das regionais, que daí seria uma economia significativa. Então, é bem emblemático essa situação. De um lado, comprova a falência da descentralização implantada. Entretanto, mais uma vez, é uma decisão ineficaz, né? Dessa forma que o governador fechou apenas 15 agências, as mais pequenas, não gerando, inclusive, nenhuma economia. Outro fato que trago aqui importante para os senhores, além de pedir celeridade na apreciação do PL 221/2017, que é um projeto de nossa autoria para extinção das regionais, e é inclusive para preparar, né, o próximo governo diante de toda essa situação caótica e dessa crise que estamos vivenciando. Outro problema, senhores deputados, deputado Sareta, deputado Dirceu, deputada Luciane, o governador Raimundo Colombo, ele foi muito... O Estado de Santa Catarina recebeu muitos recursos do governo federal. Tanto é que teve a versão do Fundam 1, que todos os municípios catarinenses receberam esses recursos, não havendo contrapartida e nem devolução desse dinheiro, graças à presidenta Dilma, que propiciou que o governo do Estado pudesse fazer esse projeto, que era o Fundam, onde todos os municípios catarinenses receberiam recurso. O Fundam 2, que o governador, senhora e senhores deputados, andou em todos os lugares do Estado de Santa Catarina, todos os deputados dessa casa, da base governistas, andaram prometendo recursos do Fundam 2, em tudo quanto é lugar. Eu estive no Oeste de Santa Catarina, estive no Planalto Norte, todos os prefeitos vêm perguntar para nós, e o Fundam, quando chega, quando não chega? Prometeram, e o Fundam 2 afundou, não tem mais recursos. Então, o que é isso? É a consequência do golpe que nós vivemos e ainda estamos vivendo no nosso país. A cada dia, uma notícia negativa que nos desespera bastante, e aqui em Santa Catarina é o Fundam que afundou porque não tem dinheiro para os municípios catarinenses. Senhores prefeitos, senhores vereadores, vocês foram enganados pelo governo do Estado de Santa Catarina, porque o governo não tem dinheiro para cumprir a promessa que fez aos senhores e às senhoras, que era a liberação do Fundam na sua segunda versão. Infelizmente... Mais um minuto para concluir, deputada. Senhor presidente, o senhor também deve estar preocupado com essa situação, porque vários municípios nos procuraram também. Eu nunca prometi, porque já tinha certeza dessa enganação. Acreditei quando a presidenta Dilma liberou os recursos, mas esse governo golpista que está aí governando o nosso país não liberou nada, então o governo do Estado de Santa Catarina não tem dinheiro para cumprir as promessas que fez com o Fundam 2. Infelizmente. Muito obrigada, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Padre Pedro. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, todos os deputados aqui presentes, deputadas, cumprimentar todo o público que nos acompanha pela TV-AL. E nunca é demais lembrar o passado, e dizem os historiadores que povo sem memória é povo sem futuro. No dia de ontem, 17 de abril, nós completamos 2 anos da interrupção da democracia nesse país, com o golpe que tirou a presidenta eleita, com 54 milhões de votos, do direito de governar. E eu gostaria de trazer aqui algumas imagens para recuperar essa memória. Nada melhor do que recuperar através de jornais e da imprensa escrita e falada. 2 anos de golpe, mais desempregados, menos carteira assinada. Pode ir passando. Nesses 2 anos de golpe,
2016, o primeiro ano, nós tivemos a promessa da volta de investimentos que seria instantânea. Era só tirar a presidenta que automaticamente o país começaria a se desenvolver. Inclusive, diz o presidente da Riachuelo, o problema do país era a presidenta. Pelo impeachment de Dilma, a Fiesp espalha 5.000 patos amarelos em Brasília. Então, um pato gigante que tomou as contas, né, desse país, as ruas desse país, uma iniciativa da Federação da Indústria de São Paulo. Chega de pagar o pato, chega de impostos, vamos tirar a presidenta que tudo vai resolver. Deus derruba a presidenta do Brasil. Os argumentos dos deputados para tirar a presidenta foi, inclusive, Deus, moralidade, família, o gato, o cachorro, qualquer um era motivo para tirar a presidenta. Políticos que votam o impeachment são acusados de mais corrupção que a Dilma, diz o jornal americano. Marido da deputada que votou pelo impeachment, prefeito, é preso pela Polícia Federal. Cerca de 60% dos deputados que julgaram a Dilma têm pendências na Justiça. Deputado moralista que tem pedido de prisão é o resumo do impeachment da Dilma. Esse nós conhecemos bem. Em diálogos gravados, Jucá fala em pacto para defender o avanço da Lava Jato. A PEC dos gastos públicos vai tirar 24 bilhões por ano da educação. Está aqui o grande golpe contra o povo brasileiro. A PEC do teto é aprovada em votação final e congela por 20 anos. Nenhum país no mundo teve a coragem de congelar os investimentos primários por 20 anos. Somente os bancos estão liberados. Isso tudo 2016. 2017 é o ano da compra dos deputados. É o ano das reformas, do arquivamento das denúncias contra o Temer. Antes da votação, o Temer distribuiu 15 bilhões em programas e emendas. E ele dizia que o Brasil do PT estava quebrado. Veja bem, 15 bilhões distribuídos aos deputados. Sanciona a reforma trabalhista e diz que ninguém teve a ousadia de fazer tamanha maldade. Quase 70% das universidades federais tiveram cortes no orçamento entre janeiro e junho. Muitos deputados têm que se justificar hoje por que não tem mais bolsa de estudo, por que o FIES mudou os critérios, por que agora os bancos estão cuidando disso, por que acabou o PIBID, por que as universidades não têm mais dinheiro nem para limpeza. Hoje eu visito universidades, elas têm que escolher um dia sim, um dia não, a limpeza dos servidores, porque não tem recurso para garantir a manutenção e o custeio todos os dias. Profissionais da assistência social protestam contra o corte de 97% no SUAS. E aqui em Santa Catarina, quando a gente visita os municípios, os CRAS e CREAS não têm equipe completa, não estão conseguindo viabilizar atendimentos por conta da redução orçamentária que está, inclusive, ocasionando o fechamento de muitos CRAS e CREAS. Corte de quase metade das verbas em ciência, compromete pesquisas do Zika e até do câncer. Outros países estão muito felizes, porque hoje há cientistas brasileiros que estão com uma carreira brilhante se deslocando para outros países, porque o nosso país cortou os investimentos em ciência e tecnologia. E o Cunha recebeu 1 milhão para comprar os votos do impeachment da Dilma, diz o delator Funaro. Um dia após a propina delatada pela JBS, o Temer comprou 2 terrenos em condomínio de luxo. Dono da JBS gravou o Temer dando aval para comprar silêncio de Cunha. Quem está falando aqui não é o PT, é o G1, né, portal ligado à Globo. É o País. Temer é denunciado por corrupção e se torna o primeiro presidente a responder por crime durante o mandato. Mas como ele está comprando deputados, já pela 3ª denúncia, provavelmente ele termine o mandato dele.
Negociações para livrar Temer de denúncia envolvem 12 bilhões. Provas contra Temer vão além da mala dos 500 mil do Loures, né? Governo deve liberar 14,5 bilhões em troca de votos pela reforma da Previdência. Reforma esta que só não aconteceu porque as pessoas foram para a rua se mobilizar, denunciar, se posicionar, denunciar, inclusive, quem deveria participar de uma reforma da Previdência. Não os agricultores, não os professores, que são segurados especiais, não os trabalhadores. Denúncia esta que eu, deputado Dirceu, deputado Valduga, estamos respondendo o processo por ter a coragem de denunciar empresário sonegador. Por quantos ministérios se compra a Previdência? Hoje, na Câmara, precisa 308 votos para fazer a reforma da Previdência. Em entrevista, o Brasil pode voltar ao mapa da fome, segundo a ONU. Se nós olharmos os dados divulgados pelo IBGE, só no ano passado aumentou no Brasil 11% a miséria, só 2017. Na região sudeste, quase 4 milhões de novos trabalhadores que estão na miséria. Trabalhadores não, porque estão desempregados. Só na região nordeste, mais 1 milhão no ano passado. 2018, retrocessos e o desemprego. Temer veta verba extra para a educação básica. Temer assina projeto de lei para privatizar a Eletrobras. Eu participei a semana passada de um debate sobre a Eletrobras em Brasília. Fiquei muito indignada quando um deputado, inclusive, do PMDB, mas que é contra, é de Minas Gerais, disse que, andando por Minas, já encontram chineses estufando o peito e dizendo: essas águas todas, esses rios, essas hidrelétricas serão todas nossas, porque o Brasil está vendendo e nós temos dinheiro para comprar. É muito doído a gente ver um patrimônio que demorou tanto tempo para os brasileiros adquirir, como é o sistema Eletrobras, que a gente paga todo mês na nossa conta de luz, agora está em vias de privatização. Quem imagina que a privatização da Eletrobras vai melhorar? Imagine um chinês, um americano, dono das nossas águas, das nossas usinas, do nosso aquífero Guarani. O que vai significar para nós a conta de luz e a perda da soberania nacional? E a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos recorrer? Temer assina projeto de lei, então, para privatizar a Eletrobras e já anunciou na semana passada que vai trocar todos os deputados da comissão especial que são contra a privatização da Eletrobras. Num franco respeito ao parlamento brasileiro. Ou faz o que quer ou eu troco. Corte na farmácia popular ameaça 20 milhões de atendimentos. Ao contrário do que prometeu, a reforma trabalhista aumenta desemprego e já atinge 12,7 milhões de trabalhadores. Eu conversei há poucos dias com uma delegada do Ministério do Trabalho, e ela dizia: deputada, eu tirava férias em janeiro e quando eu voltava eu não dava conta de tantas ações. Agora quase não tem ação, porque os trabalhadores não têm mais a proteção da CLT e a proteção no sentido de recorrer quando se sentem injustiçados num processo de rescisão. Então, eu diria, só mais 30 segundos, presidente. Mais um minuto, deputada. Obrigada. Eu diria que há duas formas de olhar para esses 2 anos do golpe. Há aqueles que estão comemorando. Ah, sim, porque não tem mais lei trabalhista, não tem mais Ministério do Trabalho, não tem mais legislação que ampare os direitos, então tem que comemorar mesmo. Tem que dizer que está melhor para esses setores. Agora, para a grande maioria da população, além da perda da democracia, nós temos a perda das políticas públicas a cada dia sendo deterioradas. Então, não há o que comemorar, há apenas o que lutar e colocar a mão na consciência de quem apoiou dizendo que era
para tirar quem quebrou o Brasil, agora na prática está vendo as famílias brasileiras sem emprego, sem direito à universidade, sem direito a pensar no futuro. É isso, presidente. Na sequência, inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Uma saudação, senhor presidente, a todos os deputados, deputadas, a todos que nos acompanham nesta tarde. Quero registrar que, neste momento, a realização que acontece em Chapecó, o Seminário Internacional em Energias Renováveis. Parabenizar aqui todos os organizadores, as entidades, a Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis, que coordena a realização deste grande evento, que é o segundo Seminário Internacional em Energias Renováveis. Inclusive, com o apoio desta nossa casa aqui, da Assembleia Legislativa, na realização deste evento, e também nós que participamos e representamos nesta casa no Conselho de Gestão da Fundação Científica e Tecnológica. Esse debate de energias renováveis, esta é uma das grandes necessidades do nosso país, e agora, cada vez mais, a sociedade, as entidades, a população procura se inteirar, conhecer, e seminários como este, evento como esses, nós inclusive vamos estar realizando vários debates pelas regiões do nosso estado, com as escolas técnicas, com as universidades, com agricultores, com a população, enfim, estudantes, sobre este tema no próximo período. Nós entendemos que a sociedade brasileira e catarinense precisa se apropriar deste debate, defendê-lo, que é a micro e pequena geração, a autogeração de energia, e nós, inclusive, apresentamos aqui nesta casa um projeto que está tramitando aqui nas comissões, que trata da compra por parte da Celesc, da sobra da produção da micro e pequena geração de energia das nossas famílias catarinenses, da nossa população do estado de Santa Catarina. Por que não comprar energia em pequena escala? Por que não comprar das nossas famílias que investem na sua autogeração, mas também a sobra, que hoje não é possível ainda ser comprada, ser adquirida pelas nossas concessionárias de energia elétrica. Então, nós queremos fazer este debate no próximo período, e esta discussão hoje, do processo que está em curso no país, da privatização, da venda do setor elétrico, da Eletrobras, para empresas, para multinacionais, é preocupante, porque certamente nas regras de privatização, de entrega desse nosso patrimônio público, possa estar, inclusive, um dos critérios das empresas multinacionais de frear este processo de micro e pequena geração de energia. Nós vamos estar muito atentos a isso, e por isso eu falo a importância de seminários, de eventos, de debates como este, para nós poder dialogar com a sociedade compreender os passos importantes que nós demos, desde 2012 para cá, durante o governo da presidente Dilma, que nós tivemos todo este avanço e a possibilidade da autogeração, da micro e pequena geração distribuída de energia elétrica. Então, nós queremos, junto com a sociedade, junto com as organizações dos trabalhadores e trabalhadoras, com as universidades, construir um grande debate de apropriação desta discussão e de defesa da perspectiva do Brasil continuar avançando em fazer uma grande mudança, uma grande reforma dessa perspectiva de produção de energia. Uma vez era possível só os grandes grupos econômicos construir hidrelétricas, grandes hidrelétricas, e vender essa energia. Por que não a população fazer como acontece em outros países,
tantos países como Itália, Portugal, Alemanha, né, e tantos outros países que têm um avanço significativo da população produzir sua própria energia e ter um resultado financeiro, inclusive, para a sua família de venda da sobra de energia. Então, este debate que nós queremos fazer e cada vez mais avançar, e felizmente nós temos aí muita gente que está assumindo essa discussão e ajudando nessa construção e nessa defesa. Em segundo lugar, eu quero trazer essa tribuna hoje, deputado Neudi Sareta, você que é de uma região de produção de carnes, né, esta grande preocupação que está colocado em nosso estado, especialmente na região oeste do estado, que é a grande produtora de carnes, de exportação inclusive, que hoje vive um impacto violento, né, da diminuição do mercado, especialmente o mercado internacional. Isso tem um impacto nos empregos, tem um impacto na renda de milhares e milhares de famílias catarinenses, né, de empresas catarinenses, e que nós precisamos estar muito atentos e debater e contribuir, e este parlamento tem, como sempre teve, esse grande compromisso também de acompanhar isso muito de perto. Nosso mandato, eu que sou da área da agricultura familiar, fui dirigente sindical e atuo muito tempo já na defesa dos nossos agricultores, nossos trabalhadores, né? Foi construído um modelo agroindustrial de grandes empresas no nosso país. Não tivemos a construção, uma estratégia de construção de um projeto diferenciado, alternativo, que nós defendemos também de pequenas agroindústrias, atuando em rede. Nós tivemos pouco investimento nisso, em termos de legislação, de facilitar a vida dessas pequenas unidades, foi construído esses grandes grupos econômicos. Então, portanto, agora nós precisamos defender quem está dentro desta estrutura e que precisa continuar vivendo, né? Precisa continuar trabalhando, precisa continuar sustentando sua família. Por isso, nós vamos estar fazendo esse debate nos próximos dias, cobrando muito, né, do governo federal, cobrando do Estado de Santa Catarina, da Secretaria da Agricultura, né, dos órgãos aqui do nosso Estado, né, de busca de soluções que sabemos que não é simples, não é fácil. O que aconteceu com estas denúncias, o que aconteceu, a forma das denúncias, que nós já denunciamos durante muitas e muitas vezes aqui, que é de uma forma irresponsável, colocar em risco toda uma cadeia produtiva que tem um impacto violento na vida das pessoas. Então, precisa-se ter mais cuidado, né, como se faz essas denúncias que têm impactos fora e dentro do nosso país. Então, nós vamos estar acompanhando isso muito de perto, debatendo esse tema também nas regiões, nos municípios, acompanhando de perto também as lideranças que já estão empenhadas neste tema em todas as regiões do nosso estado, defendendo especialmente os nossos trabalhadores e trabalhadoras que atuam dentro das empresas, mas também especialmente a nossa agricultura familiar, que produz grande parte dessa matéria-prima que é industrializados por esses grupos e essas agroindústrias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo deputado inscrito, deputado Maurício Codilarque. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. E hoje eu fiquei preocupado com um vídeo que eu vi aí nas redes sociais. Eu acompanho em gênero e número aí as denúncias que a deputada Luciane Carminati fez aqui. E realmente eu acho que o Brasil prendeu, afastou, está investigando só uma parte dos corruptos. Eu acho que tem mais gente ainda que vai ser preso. E que nós temos que dar apoio para tirar da vida pública quem está envolvido com a corrupção. E tem um vídeo aí que eu queria que colocasse sem som, porque a presidente do PT a nível nacional,
uma senadora que não trabalha, só vive em manifestações, fez um vídeo direcionado ao povo árabe. Povo árabe que tem muita gente boa, muita gente de trabalho, muita contribuição para o mundo e para o país. Mas ela, na TV Al Jazeera, lá, fez um vídeo conclamando o povo contra a justiça brasileira, contra a população, e nós sabemos que aquele povo árabe, que tem pessoas de bem, tem extremistas radicais. E o risco de um extremista radical vir praticar um ato contra um Sérgio Moro, contra um juiz, contra algum poder constituído do nosso país. É um absurdo a forma com que estão conduzindo a situação para querer dizer que um condenado é inocente, foi vítima. Esse condenado que foi vítima entregou ao ditador sírio Bashar al-Assad a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul. Então, pode tirar o vídeo aí, mas aqui está a prova de que a presidente, senadora, que vive em Curitiba protestando contra a justiça, está lá colocando em risco a própria sociedade, a própria justiça do nosso país. É inadmissível, é inadmissível. E jogar a comunidade árabe contra os brasileiros e agir dessa maneira. Então, me causa preocupação. A gente que trabalha com segurança pública, com a proteção de pessoas, se preocupa com isso. Porque, como eu disse, um povo que tem as origens de quase tudo, um povo inteligente, povo trabalhador, o povo árabe, mas que pelas suas guerras acabaram também tendo extremistas radicais que são capazes de fazer qualquer ato, colocando a sua própria vida para destruir projetos, para prejudicar pessoas. Então, é lamentável que a senadora Gleisi Hoffmann faça um vídeo que está sendo divulgado no mundo árabe nessas condições, jogando o Sérgio Moro, jogando a justiça brasileira contra as pessoas, dizendo que ele foi vítima. Os homenageados do Lula foram sempre o ditador Bashar al-Assad, o Chávez, o Maduro. Agora estão querendo trazer 2.500, 2.800 venezuelanos que estão lá num sistema de governo do Maduro, que queriam implantar no Brasil, trazer para Santa Catarina. Já tem mais de 70 mil pessoas refugiadas no Brasil, vindo da Venezuela. Tá? E agora ninguém fala nada disso. Agora parece que tudo isso é normal. Então, eu lamento e quero registrar aqui. Me preocupa esse vídeo da senadora Gleisi Hoffmann no mundo árabe, na TV Al Jazeera, tentando jogar aquela comunidade contra as autoridades, contra os juízes, contra a justiça brasileira. Espero, sim, que a Polícia Federal adote providências, apure esse fato e que nós não tenhamos problema, nem no Brasil, nem em Santa Catarina, em razão dessa atitude impensada e irresponsável que ela está adotando nessa cegueira, porque agora eu acho que ela vai fazer manifestação pelo Aécio Neves também, que também é mais um injustiçado, então não dá para entender. Senhor presidente,
Só queria dizer, ontem aprovamos aqui uma moção de minha autoria, pedindo a revogação da resolução 563 do CONTRAN. O que diz essa resolução? É um absurdo o que o Conselho Nacional de Trânsito faz sem pensar. Nós tivemos 1 ou 2 acidentes a nível de Brasil, onde caminhões basculantes transitaram por algum trecho com a caçamba levantada e derrubaram passarela, derrubaram viaduto. E, em razão disso, deputado Comim, o Conselho Nacional de Trânsito baixou uma resolução dizendo que todo caminhão basculante tem que ter um pino de alarme ali, um sistema de alarme, que se ele rodar com o basculante levantado, vai apitar, vai avisar. Ora, exijam isso dos novos caminhões, porque nós temos caminhão basculante aí nas prefeituras, pessoas que usam aí para atividades pequenas, caminhões antigos, e custa em torno de R$6.000 instalar esse dispositivo. Então, imagine, pegar uma caçamba, hoje de todas as cerâmicas que tem caçamba, ter que instalar esse dispositivo, que não temos acidente, não temos comprovação desse problema, e ainda por cima, a cada ano tem que fazer uma vistoria, né, e renovar essa licença. Então, um absurdo, estão impondo uma penalização aos proprietários de caçamba por causa de 1 ou 2 acidentes que teve a nível de Brasil, que eu acho que tem que colocar o dispositivo, mas então faz agora a determinação que na fábrica tem que sair com um dispositivo. Não pode querer obrigar todos os proprietários de caminhão caçamba do país a colocar esse dispositivo, que é caríssimo, e ainda por cima, todo ano tem que exigir a vistoria. Então, eu recebi esse pleito, a própria União dos Vereadores de Santa Catarina aprovou uma moção nesse sentido, e vamos fazer, foi aprovado ontem aqui essa nossa moção, no sentido de que o CONTRAN reveja essa situação, que sim, a lei determine que os novos veículos venham com o dispositivo, que as novas caçambas, aquelas caçambas que ocasionaram os acidentes, são caçambas grandes, veículos grandes, que infelizmente o motorista não percebeu, andou com a caçamba levantada e provocaram acidentes ali, destruindo passarelas, provocando danos. Tomara, parece que nenhum dos acidentes teve vítima fatal. Mas, por isso, não se pode penalizar todos os proprietários, todos os condutores de caçamba desse país. Então, que o CONTRAN exija que os novos veículos tenham a obrigação de ter o dispositivo, mas não pode penalizar quem já trabalha com esse sistema. Obrigado, senhor presidente. Fim das breves comunicações. Agora, horário que pertence aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Parlamentar Progressista, PSB, PR e Podemos. Quem vai usar da palavra ou do período é o deputado Valmir Francisco Comim, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos da TVAL, Rádio Aleste Digital, o povo que nos assiste. Senhor presidente, na manhã dessa quarta-feira, usei a tribuna para falar do pequeno município do sul do estado chamado Treviso.
pela dinâmica e pelo movimento econômico que se caracteriza bem distanciado do que representa hoje a média do estado de Santa Catarina. E agora à tarde volto novamente para falar de um novo intento que, com certeza, enaltece de sobremaneira, amigo Natalino, a expectativa ainda mais daquele município, e que diz o seguinte: o município de Treviso foi selecionado pela Rede Cidade Digital, iniciativa que fomenta o desenvolvimento dos municípios por meio do uso estratégico da tecnologia para receber o título de Projeto Inovador 2018, com a iniciativa Internet Gratuita. A seleção levou uma consideração o impacto da iniciativa, o uso estratégico da tecnologia, o contexto de cada município e o escalonamento. A entrega será amanhã, dia 19, durante o 3º Congresso Catarinense de Cidades Digitais, que ocorre em Lages, na região serrana. Desde setembro de 2017, por meio de uma parceria entre a administração municipal do município e a empresa Infoei Internet, foi liberado o sinal Wi-Fi na Praça Benjamin Escucel, no centro de Treviso. Agora todos podem acessar a rede de forma gratuita, com seus celulares, tablets, notebooks ou outros dispositivos compatíveis com o sistema de internet sem fio. A decisão do prefeito e de sua equipe se deu por saber que o acesso à internet deixou de ser, há muito tempo, apenas um item de entretenimento. Passou a ser e ocupa um lugar importante nas relações de comunicação, não só de lazer, mas de trabalho, de estudos e outras coisas mais. Ele considerou um dever do poder público oferecer às pessoas essa facilidade. Além disso, transformou o projeto Internet Gratuita em um benefício para os moradores de Treviso, para aqueles que vêm fazer negócios na cidade e também para os turistas que visitam o município. Senhores, é uma pequena cidade, como grande parte das cidades catarinenses, cidades de pequeno porte que não chegam a 10 mil habitantes, o caso de Treviso é um pouco mais de 5 mil. Aliás, deputado Natalino, Arroio 30, a maior parte dos imigrantes que lá se estabeleceram, partiram, né, lá da nossa querida Treviso, que tive o prazer e o privilégio de ainda, enquanto vereador daquela cidade de Siderópolis, poder ajudar na emancipação, e que hoje é uma cidade pujante, transformadora, e que se caracteriza pela essência, pela capacidade empreendedora, acolhedora e transformadora do povo trevisano. Alicerçado na economia da extração do carvão, da mineração de argila, da agricultura, do agronegócio, é um dos municípios que mais produz frango, proporcionalmente no estado de Santa Catarina e da região, é o que mais produz. E de maneira especial, a questão da indústria que vem se desencadeando e sendo fomentada a cada dia, mas mais profundamente uma vertente que é a indústria do futuro, que é o turismo. Belezas naturais de valor imensuráveis, e que é uma sensação muito gostosa quando você chega, porque está muito próximo entre a serra e o litoral, o mar e o costão, numa linha de aproximadamente 50, 60 quilômetros, você consegue 80 quilômetros atingir, né, a serra ou
atingir as praias do litoral catarinense. Por isso, precisava usar a tribuna para enaltecer. É evidente que exemplos desses, né, eles precisam ser propagados, incentivados, motivados pelos gestores públicos, né, no âmbito não só de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. A internet está aí, a banda larga está aí, está disponível dentro de um contexto globalizado, daqui a pouco ultrapassando as galáxias, né? E por que não usufruir isso como forma de comodidade, de segurança, né? Para que o cidadão possa usufruir isso não só no entretenimento, no lazer, mas no trabalho, nos seus afazeres, nos estudos e tudo mais. Gostaria também, senhor presidente, de colocar aqui que no próximo dia 18, a Câmara de Vereadores de Pedras Grandes e Uruçanga promove uma audiência pública buscando a parceria desse parlamento para reivindicar o projeto estrutural do acesso de Pedras Grandes, passando por Azambuja e Uruçanga, aonde lá em 1880 se caracterizou-se pela foz do rio Tubarão, descendo aqui pelo porto de Laguna, subiram o rio e saíram pelas encostas, e lá nas nascentes do rio Tubarão, constituíram famílias e de lá migraram para outras cidades, sendo o berço da colonização italiana daquela região. Os meus antepassados por ali também passaram, e fico imaginando, sabe, Natalino, se nós voltássemos, né, a 1880, com aquela mata, as dificuldades que os nossos antepassados cruzaram, aquilo ali com a foice, o machado na mão, o facão, uma espingarda de um cano só, Maurício, né, enfrentando as onças, os predadores, né, correndo risco de vida, e que lá se estabilizaram, concretizaram os seus sonhos, propagaram suas famílias, o conhecimento, e hoje, né, essa pujança que nós estamos vendo, né, que é a região sul do estado de Santa Catarina. Um trecho de aproximadamente 20 quilômetros, onde 7 deles de Pedras Grandes até o distrito de Azambuja já estão com o projeto estrutural pronto, buscando adequar o complemento desses 20 que faltam 13 quilômetros, para que a gente possa linkar forças. Eu tenho a convicção, não só pela aquiescência desse parlamento, mas de maneira e de sobremaneira especial a bancada do Sul, que hoje representa 25% desse parlamento, está situado no sul do estado, que independente da questão ideológica, amigo Kennedy, né, Vossa Excelência, que lá tem raízes, né, um pouquinho mais de 25%, que todas as bandeiras, independente das questões ideológicas, a bancada do Sul tem sido protagonista num processo de unidade para tentar reivindicar os investimentos, tanto no governo do estado quanto no governo federal. Proposição lá que foi feita pelo vereador Vilmar de Labruna, do PSDB, e consignatário todo daquele parlamento, e agora já encaminhamos o requerimento a essa casa, já conversando com o presidente da Comissão de Transporte, João Amin, que já consentiu, está sendo deliberado pela comissão, para que nós possamos fazer essa audiência conjunta, deputado Kennedy, unindo forças, né, quer pelo governo do estado, quer através da nossa bancada federal, dos nossos deputados, nossos senadores, junto ao Ministério do Turismo, para que possamos potencializar aquela região, promovendo segurança jurídica com a pavimentação asfáltica desse trecho de 20 quilômetros que compreende Pedras Grandes ao município de Uruçanga. Eu encerro aqui a minha participação falando de um tema chamado segurança pública. O governo do estado, pelos noticiários que estamos observando, tem destacado como prioridade e que está dispensando agora recursos para a compra de câmeras de vídeo monitoramento. E nós temos um projeto de minha autoria que foi aprovado nesta casa, sancionado pelo seu governador, que está em fase de regulamentação,
mas a burocracia ou os interesses, né, que estão alicerçados por trás disso, eu também não sei, porque até o momento não fora ainda assinada a sua regulamentação, onde, através desse projeto, o governo possa disponibilizar, pelo sistema da Polícia Militar, amigo Kennedy, Maurício Kudilac, Vossa Excelência, que é da área de segurança, a oportunidade das empresas privadas e propriedades particulares de linkarem a sua câmera de segurança externa no link da Polícia Militar, no painel da Polícia Militar, com isso potencializando essa ação, sem que o Estado precise fazer o aporte considerável para a compra dessas câmeras. Muitas vezes acontece um latrocínio, um crime, que é pego aquela câmera, é feito o BO, desencadeia todo o processo judicial para poder fazer a perícia e a investigação, só com ordem judicial, para que a polícia acesse as câmeras daquele estabelecimento, e nesse caso nós teríamos online, câmeras pulverizadas pelos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Potencializando, talvez nós pudéssemos ter aí 20, 30, 40, 100 mil câmeras integrada num sistema único, para que a gente possa poder reprimir essa questão e essa demanda cada vez mais crescente, o que nós estamos observando a nível de Brasil e não diferente no âmbito do estado de Santa Catarina. Eu acredito que já é vigente, São Paulo já adotou essa providência, várias cidades já têm esse mecanismo, esse dispositivo amparado na legislação do Estado, e que exemplos como esse não é vergonhoso, em hipótese alguma, a gente buscar esse tipo de tecnologia e de integração. Por isso, precisava fazer essa manifestação. Espero, sinceramente, que o governo se sensibilize com essa questão e pense no coletivo, gastando menos e fazendo muito mais. Era isso, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, deputado Valmir Comim, parabéns pela sua posição e, com certeza, Vossa Excelência tem toda a razão quando se trata de se comunicarem. Não é justo no momento em que a comunicação anda tão rápido e fácil, a polícia e as câmeras de vídeo monitoramento particulares não terem essa conversa ou não se conversarem entre si. Lembramos que há pouco tempo atrás o sistema de comunicação da Polícia Civil não comunicava com o sistema de comunicação da Polícia Militar, mas que agora a gente vai aprimorando. Permita-me, com muito prazer, registrar a presença do pastor Cláudio César, ele que é o pastor da presbiteriana da cidade de Camboriú, está aqui visitando o parlamento junto com o Heron. Seja bem-vindo à casa, é um prazer recebê-lo aqui. Próximo horário é o PSDB. Deputado Vicente Caro Preso tem um tempo de até 7 minutos. Estamos lembrando aos senhores deputados que estão em seus gabinetes que está previsto para daqui a pouco, mas nós estamos recebendo aqui uma autoridade que vem do Portugal, é o presidente do governo dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, que vai falar sobre o ano dos Açores em Santa Catarina e os 270 anos da chegada dos açorianos nesse estado. Então, peço para que os deputados que estão em seus parlamentos, aliás, em seus gabinetes, possam descer ao plenário para que daqui a pouco possamos receber esta autoridade internacional que vem visitar a nossa casa. Deputado Vicente Caro Preso, com um tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje eu gostaria de falar sobre a precária condição de atendimento nas agências do INSS de Santa Catarina. Tenho recebido, senhores deputados, inúmeras reclamações por redes sociais e também pessoalmente, de contribuintes que aguardam até meses para o atendimento e posterior análise do seu benefício. Os atrasos nas concessões são causados por conta da insuficiência absoluta de pessoal, devido à aposentadoria em massa de servidores
e a não recomposição do quadro por parte do governo federal. Em fevereiro, encaminhei ofício para a Superintendência Regional do INSS, com sede aqui em Florianópolis, cobrando mais informações a respeito dessa convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano 2015. A resposta que obtive, senhor presidente, não foi a que eu esperava e tampouco foi satisfatória. Foi-me replicada uma resposta com data, apenas isso, de julho de 2017, que diz o seguinte, abre aspas, dessa forma, com o objetivo de promover a equalização do quadro de pessoal e suprir a carência de unidades de atendimento que enquadram-se com lotação abaixo do ideal, a área de gestão de pessoas do INSS está em fase de elaboração de sistemática para a realização do processo de remoção interna, fecha aspas, ou seja, uma enrolação. Pergunto, caros colegas, em 7 meses não foi possível apresentar sequer uma minuta desse estudo para informar se, ao menos, será possível suprir em curto prazo essa defasagem? Na semana passada, em mais uma tentativa de resolver este impasse, protocolei em Brasília ofício solicitando providências imediatas do Ministério da Previdência Social. É lamentável essa situação. Nada se resolve, enquanto isso, inúmeros cidadãos catarinenses estão sofrendo pela demora no atendimento e, consequentemente, no recebimento do seu direito. Essa situação acaba gerando demandas judiciais, ações que também travam na Justiça, trazendo prejuízos enormes para o próprio INSS e na qualidade também do seu atendimento. Para ilustrar o que eu estou falando, apresento alguns números. Em uma das gerências executivas do INSS para atendimento a demandas judiciais, estão lotados 19 servidores. Desses, 5 estão em licença médica, 1 em licença-prêmio e 1 aguardando remoção para outra agência por problemas de saúde. Ou seja, dos 19 lotados, apenas 12 estão na ativa. Porém, cabe ressaltar que dos 19, 9 já implementaram as condições para requerimento de aposentadorias e devem sair até fevereiro de 2019. Só isso já prova o quanto é restrito o quadro de servidores. Mas me permitam ir um pouco mais além, senhores deputados. Nesta unidade, a demanda média mensal é de 2.700 processos. Estamos falando somente daqueles via judicial e de uma única unidade. Imaginem vocês, senhores, se somarmos todas as agências do Estado. Apesar do INSS estar adotando medidas para diminuir o impacto da falta de servidores junto ao atendimento à população, como a adoção do processo previdenciário virtual, a atenção do poder público para essa instituição é deficitária. Então, caros colegas, diante do exposto, peço apoio desta Casa para assegurar o agendamento e análise dos benefícios em um prazo razoável para a população, bem como o atendimento de forma adequada de todos os contribuintes. Quem sabe, com uma atenção maior do poder público federal, poderemos, em longo prazo, ter um INSS mais bem estruturado, com condições melhores de trabalho, tanto para os servidores e a consequente redução de problemas no atendimento da população. Por favor, deputado Gabriel. Senhor presidente, deputado Caro Preso, as suas colocações são bem precisas. Santa Catarina é abandonada pelo governo federal há muitos anos. Nós somos, hoje, em 2017, fomos o 6º estado que mais arrecadou tributos federais do Brasil. E somos o 4º estado que menos recebeu investimentos e atenção federal no Brasil. Nós pagamos a conta de um governo federal que é inoperante e não dá o tratamento para o Estado que desenvolve e trabalha para o progresso nacional.
Essas suas colocações no tocante ao INSS em Santa Catarina são importantes porque é uma estrutura federal para atender a população catarinense e a gente espera que esta visão, esse olhar federal mude, porque Santa Catarina pode crescer e pode ajudar muito mais o Brasil se tiver um mínimo de tratamento igualitário. Obrigado, deputado Gabriel. Eu complementaria a sua posicionamento firme em relação à nossa infraestrutura. Santa Catarina, para conseguir, e eu venho de uma região altamente contribuidora para o progresso do Estado e para a nação, que é o Norte e Nordeste, nós não conseguimos, nos últimos 20 anos, 100 metros ou 200 metros de uma duplicação da BR-280 entre Jaraguá e o Porto de São Francisco. As consequências são trágicas, tanto para a população, quanto para o setor produtivo, enfim, para a qualidade de vida das pessoas. Nós temos que nos posicionar. Essa casa tem que se posicionar quanto à distribuição de recursos da nação para com o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Agora, o próximo horário pertence ao PT. Com a palavra, deputado Neudi Sareta, por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, trago a essa tribuna um importante assunto que diz respeito a uma mobilização nacional pela revogação do chamado teto de gastos previstos na emenda constitucional 95, especialmente, inclusive, em relação aos gastos relacionados à saúde. Faço, inclusive, a leitura de alguns tópicos de um texto extraído com base num texto no site do Conselho Nacional de Saúde e do petiçãopublica.com.br. Aliás, há um site também chamado direitosvalemais.org.br, em que cada cidadão que desejar entrar lá para verificar mais sobre esse assunto, inclusive assinar a petição, pode fazê-lo. Aprovada em dezembro de 2016, a emenda constitucional 95 estabelece a redução do gasto público em educação, saúde, assistência social e outras políticas sociais por 20 anos, aprofundando no nosso entendimento e entendimento também desse texto do Conselho Nacional de Saúde, a miséria, acentuando as desigualdades sociais do país, em especial, comprometendo ainda mais as condições de sobrevivência da população mais pobre. Estudos vêm demonstrando o impacto da emenda em várias áreas sociais, acarretando grandes retrocessos na garantia dos direitos e a piora acelerada da situação dos indicadores sociais do país. O relator especial da ONU para a extrema pobreza caracterizou a emenda constitucional 95, uma medida drástica que contraria as obrigações do Estado brasileiro na garantia dos direitos sociais. Redes e entidades da sociedade civil, movimentos sociais, conselhos nacionais e pesquisadores de várias áreas das políticas sociais realizam a primeira mobilização nacional da campanha Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais, por uma economia a favor da vida e contra as desigualdades. A maioria da população depende das unidades do SUS e da educação pública para ter o atendimento dessas necessidades básicas. Saúde e educação são direitos fundamentais inscritos na nossa Constituição Federal de 1988, que deixarão de ser cumpridos por falta de recursos impostos pela PEC 95/2016.
E já ouvimos, inclusive, alguns depoimentos, e digo isso num parênteses, de deputados federais que ajudaram a aprovar essa emenda e que agora têm feito uma meia-culpa, compreendendo o equívoco que foi a aprovação dessa emenda. O acesso à saúde e à educação são obrigações do Estado e devem estar acima de quaisquer divergências políticas e ideológicas para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Uma campanha pela revogação, como eu disse, foi lançada e vai agora até o dia 28 de abril, podendo, quem deseja subscrevê-la, também entrar no respectivo site e ali manifestar a sua oposição. Entre as alternativas para a questão tributária do país, para a questão financeira, uma delas é a revisão do sistema tributário brasileiro, que é considerado um dos mais injustos do mundo. É preciso fazer uma revisão no sistema tributário brasileiro, fazendo que os setores mais populares, que a classe média possa pagar menos impostos que as classes mais abastadas. A campanha também visa coletar assinatura para a petição online elaborada, então, pelo Conselho Nacional de Saúde, que solicita ao STF que se posicione a favor da ação direta de inconstitucionalidade que questiona exatamente a emenda constitucional 95. Portanto, nesse período, até dia 28 de abril, está em andamento esta campanha e nós temos visto muitas notícias de corte de recursos para a saúde, para a educação. Agora, recentemente, inclusive, surgiu uma proposta em debate que muitos interpretam como o fim do SUS, articulada pelos planos de saúde, que está sendo gestada também em gabinetes, em conversas, e muitas dessas articulações dizem que é porque não haverá dinheiro para a saúde e para a educação aí na frente. E o problema central está exatamente nessa medida constitucional que promoveu esse congelamento, um congelamento inimaginável em qualquer país do mundo, de congelar por 20 anos investimentos em áreas sociais como saúde e educação. Um país como o Brasil, que precisa de mais investimento nessa área, nós aqui mesmo no Estado aumentamos o nosso limite mínimo de investimento em saúde, aprovamos aqui por unanimidade uma emenda constitucional nesse sentido, então não tem como defender o indefensável. Esse congelamento foi brutal realmente para a saúde e para a educação. As suas consequências estão apenas começando. Agora elas estão ainda relativamente imperceptíveis, mas estamos apenas no início da vigência desse longo período de 20 anos. Com certeza, se isso perdurar, a consequência será para a população mais necessitada, para aquela população que de fato mais precisa do serviço público. Por isso, está em tempo de repensar isso. Tem inclusive uma ação lá no Supremo Tribunal Federal sobre isso, e acredito que nós devemos também nos engajar nesse movimento pela rediscussão e pela revogação dessa emenda constitucional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Pela ordem, deputado Serafim Venzon. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar as doutoras Jéssica Abram e a doutora Gabriela Silveira Trevisan, são acadêmicas da Faculdade de Direito da Univale, residentes de Porto Belo, que estão aqui na Assembleia fazendo durante essa semana o chamado estágio de visitante, um estágio curto de uma semana, mas sei que elas têm a oportunidade de ver o trabalho e qual é a tramitação, digamos, dos projetos e das ações aqui dos deputados da Assembleia Legislativa. De forma que eu quero saudar também, em nome delas, também a Univale, que tem justamente esse convênio com a Assembleia para oportunizar para elas e para nós esse momento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Serafim Venzon. Realmente há um convênio aí, eu acredito que deva ter uns 30 estudantes universitários do Estado aí, e é muito importante esse trabalho. No próximo horário dos partidos políticos pertence ao PDT, e o próximo horário pertence ao PSD. Com a palavra, por até 13 minutos, o ilustre deputado Milton Obos. Senhor presidente, colegas parlamentares, todos que nos acompanham, queria inicialmente cumprimentar o vereador Ronei, amigo Ronei de Rio Negrinho, vereador Artemio, Claudinei, que nos visitam nesse momento aqui na casa, sejam muito bem-vindos. Nós vivemos momentos difíceis no Brasil, deputado Maurício Kudilac, e até vou passar aqui alguns dados. O deputado Comim falou aqui sobre segurança pública. Rio do Sul completou 87 anos nesse último domingo, deputado Natalino. Uma cidade próspera, uma cidade de um povo empreendedor, trabalhador. E na segurança pública, o tenente-coronel Abreu, que lá comanda o nosso batalhão, tem feito um trabalho muito bom. E olha só, uma cidade que já tem índices baixos de criminalidade. Eu cheguei, na minha época de prefeito, de 2005 a 2012, de passar anos sem nenhum homicídio na cidade. E esse trabalho ostensivo fez com que esses números baixos reduzissem, nesse primeiro trimestre, o índice de furtos, deputado Maurício Kudilac, Vossa Excelência, que é da segurança pública, em 36%. Os roubos, 46%. E redução de 57% de tentativas de homicídio. Que coisa boa isso. Então, temos dados positivos para comemorar em Santa Catarina. E eu queria trazer aqui um paradigma importante desse nosso Estado trabalhador. Enquanto o IBGE divulgou agora que a indústria catarinense, nesse mês de fevereiro, cresceu 6,2%, ante o crescimento de 2,8% da média nacional. Só o Amazonas cresceu mais do que nós. O setor de metalurgia no nosso estado cresceu 33%. São dados animadores. Quando a gente compara essas informações com o que nós estamos vendo no Brasil e a dificuldade competitiva do nosso país, deputado Gabriel, faz a gente refletir ainda mais sobre o custo Brasil, a ineficiência do setor público brasileiro e o legado perverso que administrações equivocadas ao longo dessas últimas décadas deixaram para nós brasileiros. E eu anotei alguns dados estatísticos que são divulgados e disponíveis em todo o mundo. Na questão logística e transportes, a falta de investimentos estratégicos no nosso país faz com que nós jogamos no lixo, deputado Serafim Venzon, todos os anos, mais de 120 bilhões de reais, jogados no lixo. Isso é custo agregado àquilo que vai para a mesa da pessoa mais humilde e mais pobre. Se compararmos, o Brasil ocupa, nesse quesito, a posição 61 entre as principais economias do mundo. Os custos trabalhistas, deputado Titon,
hoje colocam o Brasil, dentre 138 nações pesquisadas, na posição 137. E se nós formos olhar a flexibilidade para admitir e contratar um funcionário, nós somos o último do mundo. O Brasil é recordista mundial em ações trabalhistas. Hoje estão tramitando no judiciário, por isso eles vêm pedir mais juízes, mais cargos, mais custo Brasil, mais de 100 milhões de ações trabalhistas. A cada ano vinham ingressando, até a mini reforma trabalhista que tivemos, mais de 3 milhões de novas ações por ano. Enquanto na França, 70 mil por ano. Nos Estados Unidos, 75 mil por ano. No Japão, 2.500 ações novas por ano. Como esses empresários dos países desenvolvidos vão admitir investir no Brasil? Temos 2% dos trabalhadores do mundo e 98% das ações trabalhistas do mundo. E tudo isso pagos pelo nosso povo, que é o que paga a conta, por quem gera emprego e por aquele que é o empregado. E grande parte das ações trabalhistas são fraudulentas ainda, porque o modelo nos leva a isso, fechando empregos a cada dia, gerando esse desemprego monstruoso que nós temos no Brasil. Enquanto o mundo cresceu nos últimos 10 anos em média de 3,4% ao ano, nos últimos 3 anos, 4 anos, com exceção de 2017, que tivemos um equilíbrio, um crescimento próximo de 1% no Brasil, mas nos 3 anos anteriores nós decrescemos 3,7% ao ano, enquanto o mundo cresceu 3,4%. Olha o abismo que nós nos encontramos. Fruto de políticas públicas e conduções macroeconômicas equivocadas. Isso não é culpa do povo, é culpa dos governos. O povo brasileiro está pagando toda essa conta. Desemprego aí chegando próximo dos 13 milhões de brasileiros, quando lá em 2002, deputado Gabriel, era apenas 7%. Trabalhadores sem oportunidade. Lastimável. Talvez aí a gente possa entender, deputado Maurício, o porquê do aumento da criminalidade. Uma ação provoca uma reação perversa, como nós vemos hoje no Brasil. Toda essa falta de investimento, a péssima qualidade dos serviços públicos entregues ao povo brasileiro, não é por falta de cobrar impostos. O Fórum Econômico Mundial coloca o Brasil como o 7º maior cobrador de impostos do mundo. Temos a maior carga tributária da América Latina. Então, nosso problema não é cobrar imposto. O nosso problema é gestão. Além disso, as contas públicas, fruto dessa má gestão, vem fazendo déficits sucessivos de 8% a 10% do PIB nos últimos 4 anos. A dívida pública do país, que lá no início do governo Lula, só para fazermos um parâmetro, era de 50% do PIB, cerca de 700 bilhões de reais, hoje se aproxima a 80% do PIB, estamos chegando próximo de 5 trilhões de reais, deputado Gabriel, com o maior juro de serviço da dívida do mundo. Este é o verdadeiro legado que nós encontramos no nosso Brasil, de triste constatação. Tem visões equivocadas, e isso nós vivemos nos últimos anos, deputado Gabriel, que achava que governar era criar empresas.
Nos últimos anos, foram criadas 40 novas estatais. Sabe qual é a consequência disso? Vai desde fábrica de navios, para fazer navio para a Petrobras, como se o mundo não fosse capaz e eficiente, competitivo bastante. Televisão, seguradoras, empresa de logística, nada a ver com as verdadeiras necessidades do povo e do país. E a consequência disso é catastrófica. Os servidores públicos das empresas estatais brasileiras saltaram de 2002 para 2017, de 35 mil para 67 mil servidores, só nas empresas estatais. Um custo de 1,5 bi para 7,5 bi da folha salarial, 5 vezes mais, enquanto se dobrou praticamente o número de funcionários. Em 2002, o governo federal tinha 810 mil servidores. Hoje, nós temos mais de 1 milhão de servidores. Só em cargos comissionados, crescemos mais de 120 mil cabides de emprego. O resultado? Inflação, desemprego, recessão, é o que nós vemos no nosso Brasil. E, deputado Gabriel, já lhe concedo uma parte, e nós vamos ter que ter muita coragem para mudar o rumo da gestão pública no Brasil. Estado menor, mais eficiente, com melhora na qualidade do serviço público, menos burocracia e mais gente, deputado Natalino, para servir, de fato, o povo. É isso que nós precisamos no nosso país. Eu lhe concedo uma parte, deputado Gabriel. Com muito prazer. Deputado Milton, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, com esses números e dados relevantes da sociedade e da economia nacional, contextualizando o Brasil no cenário mundial e vendo a política equivocada, as políticas equivocadas, públicas, que foram implantadas no Brasil nos últimos anos e que nós vemos a nossa sociedade hoje pagando uma conta alta. Mas o que é pior aqui é o reflexo aqui em Santa Catarina, até porque também, por coincidência, e nós não combinamos, eu fiz um levantamento que vai na mesma linha que Vossa Excelência vem se pronunciando agora, a respeito da falta da contrapartida do governo federal com Santa Catarina. Quando o Brasil caminhou para um rumo equivocado, o nosso Estado foi para outro rumo e cresceu no tempo de crise. Mas cresceu e contribuiu para o Brasil de maneira bastante significativa, e o número, em 2017, contribuímos em recursos federais, são de 50 bilhões de reais, e recebemos de retorno do governo federal, deputado Natalino, apenas 18,64% do que nós contribuímos para a União. O resultado está aí. BR-470 da sua região, Rio do Sul, abandonada a duplicação, que já era para ter sido concluída esse ano, a duplicação da BR-280 no norte do estado, o sucateamento da 282, o abandono do aeroporto federal de Florianópolis, esse caos na via expressa, o contorno viário da 101, enfim, inúmeras estruturas federais que hoje em Santa Catarina poderiam contribuir para o desenvolvimento do nosso estado e também fazendo com que Santa Catarina contribuísse ainda mais para o Brasil. Mas o que nós vemos é uma lógica equivocada do governo federal, um abandono, ficou de costas para Santa Catarina e nós ficamos apagando a conta nacional. Esperamos e vamos cobrar para que nos próximos anos esse quadro se reverta e a gente possa fazer com que a sociedade catarinense cresça. Obrigado, deputado Gabriel. Nós somos tratados como Estado rico, né, deputado Comim? Na verdade, nós somos o Estado que... Obrigado, deputado Milton Obos. Nós suspendemos a sessão, mas pedimos a permanência de todos os senhores deputados, porque agora nós vamos ouvir o presidente do governo dos Açores, doutor Vasco Cordeiro, e a comitiva para falar sobre o ano dos Açores em Santa Catarina e os 270 anos da chegada dos açorianos no estado. A sessão está suspensa, a gente convida, as pessoas podem ter acesso aqui ao plenário agora e registrar também a comitiva, o secretário regional adjunto da Presidência para as Relações Externas, Dr. Rui Bittencourt, o diretor regional das comunidades, Dr. Paulo Teves, o assessor de imprensa, senhor Pedro Caetano,
fotógrafo oficial, senhor José Antônio Rodrigues, coordenador do Gabinete de Protocolo e Relações Públicas, senhor Pedro Lima Pereira. Na comunicação social, RTP Açores, João Eduardo da Ponte Soares Ferreira. RTP Açores, Rui Patrício Pimentel Machado. RDP Antena 1, Margarida da Conceição de Cássio Pereira. Agência Lusa, Pedro Gonçalo Primo Figueiredo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. E Vossa Excelência poderá usar a tribuna para a sua explanação aí sobre o Ano dos Açores em Santa Catarina e os 270 anos da chegada dos açorianos no Estado. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas do Governo dos Açores, senhores deputados da Assembleia Legislativa dos Açores, senhores presidentes das câmaras municipais açorianas de Ponta da Algada, de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, cidades irmãs de Florianópolis, senhor presidente da Casa dos Açores da Ilha de Santa Catarina, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras nesta Casa da Democracia são para, em nome do povo dos Açores, saudar fraternal e efusivamente o povo de Santa Catarina através quer dos seus representantes eleitos, quer das suas instituições de governo. Chego aqui, a este local e a este momento, sob o signo de um passado de epopeia, de um passado épico, em que a memória, a identidade, a cultura e até o sentimento são a força motriz de uma presença e de uma afirmação. Mas se aqui chego informado por esse espírito, se aqui chego invocando a gesta dos que há 270 anos aqui também chegaram, é sob o signo do futuro que quero dirigir-me ao povo de Santa Catarina e aos seus lídimos representantes. Futuro daquela que pode ser a relação entre dois povos. Futuro das relações de afinidade histórica e cultural entre os Açores e este Estado. Futuro, em suma, que se traduza na reconfirmação pela política e através da política daquilo que o sentimento, o coração e a história há muitos já encetaram e concretizaram: a ligação entre os Açores e Santa Catarina. E comigo, neste ensejo, quero registar a presença de uma importante e digna delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, composta pelos senhores deputados José São Bento, do Partido Socialista, António Marinho, do Partido Social Democrata, e Alonso Miguel, do Centro Democrático Social, Partido Popular. De igual modo, é com grato prazer que registro a presença dos senhores presidentes das cidades açorianas de Ponta da Algada, José Manuel Bolieiro, Angra do Heroísmo, José Álamo de Menezes, e Praia da Vitória, Tibério Diniz. O facto de, em ambos os casos, pronta e convictamente, os senhores deputados e os senhores presidentes das câmaras municipais terem acedido ao meu convite para integrarem a comitiva desta minha deslocação é mais um sinal a juntar a tantos outros, não só da importância política e institucional
que atribuímos a esta visita, mas também do reconhecimento coletivo do povo açoriano por esta comemoração. O reconhecimento, desde logo, a esta casa, sede da representatividade do povo deste Estado, na pessoa do seu presidente, deputado Aldo Schneider, por tão honroso convite e pela oportunidade que me dão de vos endereçar estas breves palavras. Reconhecimento que se estende também ao senhor, então, deputado Manuel Mota, proponente do estabelecimento de 2018 como o Ano dos Açores em Santa Catarina, e igualmente às senhoras e senhores deputados que, com o seu voto, confirmaram essa proposta, essa intenção e essa homenagem. Este ato, que confirma a relevância da herança açoriana na sociedade catarinense, património que contribuiu ao longo destes 270 anos para o seu desenvolvimento sociocultural e para a identidade do seu povo, merece, da parte do Governo dos Açores e dos açorianos que vivem do outro lado do Atlântico, o mais profundo e reconhecido agradecimento. Mas, aqui chegados, 270 anos passados sobre o aventureirismo da partida, 270 anos decorridos sobre a excitação da chegada e a esperança de uma nova vida, é tempo de fundar um novo futuro. Esta é, pois, senhoras e senhores deputados, a pergunta que também hoje aqui, nos interpela a nós, políticos, quanto ao sentido que queremos dar a estes 270 anos. O ponto de partida para a resposta a esta questão elementar de que hoje essa ligação terá de alicerçar-se noutras razões, outra ambição e noutra visão do que aquelas que nos fizeram chegar até aqui. O facto é que ao longo destes mais de 2 séculos, e em especial nos últimos 40 anos, mercê da nossa autonomia, os Açores progrediram como nunca na sua história. A construção de infraestruturas públicas, o apoio à iniciativa privada no domínio empresarial, no domínio do associativismo e da cultura, os avanços na educação, nas acessibilidades e no uso de novas tecnologias, a afirmação externa da nossa região, quer junto das nossas comunidades, quer junto de outros níveis de poder, como, por exemplo, a União Europeia, tudo isto e muito mais foi possível, se não totalmente na substância, certamente na rapidez com que foi feito por causa da nossa autonomia. Temos hoje uma região aberta ao mundo, desassombrada, com a segurança que advém cada vez mais da consciência do valor da sua história e do seu povo, que não se fecha sobre si mesma, que não se enclausura na finitude do seu território, mas que tem a ambição de se afirmar para além do seu espaço territorial. Temos desafios, é certo, muitos e grandes, é verdade, mas nada disso nos pode demover, nem esmorecer, nem desanimar, quando temos muitas mais razões para termos esperança e confiança na capacidade dos Açores, dos açorianos e da nossa autonomia de vencermos esses desafios. Não há desafio, não há dificuldade, não há obstáculo que não possam ser vencidos por aquilo que os açorianos têm de resistência, determinação e coragem. A história demonstra-o. Também a história de Santa Catarina demonstra-o. Ao longo da nossa história ultrapassamos muitos obstáculos, travamos duras lutas, incompreensões, injustas desconfianças e, não raras vezes, até mesmo injustiças no tratamento das nossas pretensões. Tudo isso, que é a bagagem do nosso sentimento açórico, leva a que aqui entre vós,
na Casa do Poder Legislativo de Santa Catarina, celebremos o povo açoriano naquilo que é e naquilo por que ambiciona e luta. O sentido de percurso, o sentido de trajeto que temos feito é essencial para que também possamos enquadrar devidamente onde nos posicionamos, o que nos espera, o que nós próprios esperamos do futuro. Por aqui se pode perceber que os Açores se predispõem a um novo patamar de relacionamento externo, apresentando-se às suas comunidades espalhadas pelo mundo, mas também a regiões e a Estados com quem têm ligações históricas, afetivas e económicas, como uma região moderna, dotada de boas infraestruturas, que é uma das portas de entrada na Europa e que tem muitas oportunidades que podem e devem ser aproveitadas em benefício de ambas as partes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o trabalho desenvolvido por inúmeras entidades, nomeadamente associações culturais, Irmandades do Divino Espírito Santo, artistas, estudiosos, centros de estudo e investigação, escritores, entre outros, constitui, por isso, um pilar de reforço da nossa presença no mundo, em geral, e aqui em Santa Catarina em concreto, ao que acresce, não menos importante, o reconhecimento e o apoio institucional e político que corresponde à valorização desta missão. O oceano que nos une permanece um espaço central nas considerações geoestratégicas nacionais e internacionais em quase todas as dimensões. Comércio internacional, ciência e investigação, logística e circulação aérea e marítima, defesa, proteção contra a criminalidade transnacional, proteção dos recursos e preservação ambiental. Neste contexto, os Açores concretizam uma vantagem estratégica óbvia. A começar pela dimensão da sua área da Zona Económica Exclusiva, com cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados, a maior da União Europeia, e que alarga as fronteiras da Europa até próximo do continente americano. Os Açores, das mais pequenas regiões da Europa em área terrestre, assumem, por via do seu mar, a dimensão de grande região europeia. Além disso, é no Mar dos Açores que têm sido conduzidos os projetos de extensão da plataforma continental portuguesa que confirmam, uma vez mais, o extraordinário manancial de recursos que poderão ser colocados ao dispor da região e do país. Em simultâneo, é a partir dos Açores que se desenvolve atualmente a instalação do Atlantic International Research Center, relativamente ao qual não só Florianópolis acolheu, em novembro de 2017, a segunda reunião de alto nível que definiu a comissão instaladora e calendário da instalação do centro, que tem desde já sede na Ilha Terceira, mas também o Brasil, a par de Angola, Cabo Verde, Nigéria, Portugal, Espanha, Uruguai e Açores, assinaram a declaração de compromisso que viria a dar início à constituição deste Centro de Investigação Internacional. Também no domínio da defesa, lato sensu, o Oceano Atlântico tem merecido uma atenção redobrada, quer por parte dos Estados costeiros, a sul e a norte, quer de importantes organizações internacionais como a ONU, a União Europeia ou a NATO, com diversas estratégias particulares no que à segurança marítima, comércio internacional ou mesmo defesa coletiva diz respeito. Assim, a constituição do Centro de Defesa do Atlântico, com sede nos Açores, representa também um desenvolvimento relevante, não apenas em função da posição histórica de Portugal enquanto país atlântico de projeção internacional, capaz de criar pontos com outros Estados e regiões geopolíticas no espaço do Atlântico, mas também enquanto ator internacional, capaz de agregar parcerias no domínio da defesa, com o intuito de servir objetivos comuns no âmbito das organizações de que faz parte,
com natural destaque para a NATO, mas também na cena internacional. Por último, acresce o papel que os Açores desempenham no âmbito do estudo e aproveitamento do espaço, com a instalação de 2 antenas na Estação de Rastreio Espacial da Ilha de Santa Maria da Agência Espacial Europeia, as quais intervêm na fase crítica de lançamentos de satélites a partir da Guiana Francesa. E ainda o facto de, na mesma ilha, estar instalada uma antena da rede atlântica de estações geodinâmicas e espaciais vocacionada para o estudo das áreas da radioastronomia, geodesia e geofísica. Se os novos caminhos que se trilham no Atlântico, relativos à exploração de recursos, nomeadamente do mar profundo, à segurança e ao espaço, passam incontornavelmente pelos Açores, acredito serem também estas as áreas pelas quais podemos mutuamente beneficiar de uma parceria atuante e proativa. Estou seguro que, com o grau de desenvolvimento académico deste grande Estado de Santa Catarina, a par das inúmeras áreas que constituem hoje foco de preocupação global e, portanto, também nossas, o caminho de reforço das parcerias entre os Açores e Santa Catarina no campo da ciência e investigação pode ainda ser reforçado e mais proveitoso, estendendo os benefícios daquilo que já fazemos no campo da história, cultura e preservação da identidade a outras áreas. É esse o desafio que, nesta minha primeira viagem ao Brasil, como Presidente do Governo dos Açores, iniciada neste Estado de Santa Catarina e num ano tão importante para todos nós, deixo registado nas páginas da história desta Casa e de cada uma das nossas regiões. Que sejamos capazes não só de curar do passado e do presente, mas que ambicionemos, sobretudo, inovar, atualizar, projetar no futuro o espírito que nos tem ligado ao longo dos últimos 270 anos. Essa será, certamente, a melhor forma de homenagearmos e honrarmos todos aqueles, a começar pelos que há 270 anos aqui chegaram, mas também todos aqueles que ao longo desses mais de 200 anos se aventuraram e desbravaram os que eram então novos caminhos. Aventuremo-nos, pois, juntos, Açores e Santa Catarina, no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecendo as palavras do Dr. Vasco Cordeiro, agradecendo a toda a comitiva aí, né? Em nome do presidente Aldo Schneider, que não pode estar presente nesse momento, mas aqui está a mesa, o deputado Silvio Dreve, vice-presidente, deputado Mário Marcondes, vice-presidente, em nome de todos os deputados, fazer uma saudação especial e, claro, os deputados, o deputado Kennedy já vai usar da palavra, mas nós reconhecemos a importância para o nosso Estado e para o nosso país, do povo açoriano, tanto essa amizade quanto a parte cultural e econômica que ligam esses povos, mas, com certeza, a afinidade é muito grande e muito importante para o nosso país e para o nosso Estado. Vamos ouvir o deputado Kennedy Nunes. Eu queria, de forma muito especial, agradecer a presença dos nossos irmãos açorianos aqui. Para quem está nos acompanhando, estávamos ali, o recebemos na sala da presidência, junto com o presidente Aldo Schneider. Aqui nós temos deputados estaduais, para nós temos prefeitos, temos vereadores na comitiva, e a gente fica muito feliz em poder recebê-los todos aqui. Estava falando também com a imprensa de Portugal a importância da paradiplomacia, que é uma
é uma das áreas, deputada Ada, que Santa Catarina atua muito na abertura do mercado para a exportação de suínos, de aves, da Ásia, da Europa. Nós temos a força da paradiplomacia e a imprensa portuguesa me perguntava exatamente sobre isso, da importância e se, deputado Silvio, a nossa federação, nosso governo central, se permite a gente fazer isso. Parece que lá no Portugal tem uma ciumeira, tem um pouco de ciúme do governo central na realização da paradiplomacia. Mas nós, brasileiros, entendemos, como somos uma federação, Estados confederados, nós entendemos que quanto mais um Estado cresce, mais eleva o crescimento de todos. E, por isso, somos estimulados a fazer a paradiplomacia. Eu, particularmente, sou presidente da União dos Parlamentares do Mercosul, que a nossa entidade reúne todos os deputados, lideranças regionais de todos os países do Mercosul, e nós praticamos o dia a dia a paradiplomacia, mas não a paradiplomacia que os estados fazem. A gente consegue definir bem o papel do governo central e do nosso papel de governos regionais. O governo central fica mais na segurança nacional, nas celebrações de acordos, e nós, nos governos regionais, a gente atua muito mais na questão de negócios, de aberturas de mercado. No nosso caso aqui, nós temos 5 portos em 200 quilômetros, que é a porta de entrada e a porta de saída do nosso material, então nós estimulamos muito isso. Santa Catarina, por exemplo, na minha cidade, Joinville, fruto de paradiplomacia, que eu aprendi muito a fazer paradiplomacia com o governador da deputada Ada de Luca, o saudoso Luiz Henrique da Silveira, já falecido. O Luiz Henrique era um cacheiro. Deputado Leonel Pavan foi vice-governador e nosso governador, e também sabe como ele fazia essa paradiplomacia. Governador Raimundo Colombo também exercita. Isso é um papel, o deputado Leonel Pavan, que já passou pelo governo do Estado, sabe que é um dos papéis que o governo do Estado tem que fazer, é esta paradiplomacia. E fruto dessa paradiplomacia, que nós já trouxemos tantas empresas aqui, inclusive a BMW é instalada aqui no nosso estado, a LS Tratores, tantas outras empresas no sul, na Serra, no norte. Nós temos a única escola do balé Bolshoi do mundo instalada aqui no nosso estado, na minha cidade, em Joinville. Isso é resultado da paradiplomacia. Balé Bolshoi que o Japão, a Europa, tantos outros países, o próprio Estados Unidos queria levar uma escola, uma filial da escola Balé Bolshoi e não conseguiram, mas o nosso estado conseguiu porque investe na paradiplomacia. E quando a gente pensa o que uma escola de balé vai ajudar, 75% dos alunos da escola de balé são alunos carentes, que estão aprendendo através da dança a serem cidadãos do mundo, porque daqui a pouco vão estar nos palcos do mundo representando o nosso estado, a nossa cidade. Então, a paradiplomacia feita pelo nosso estado não visa só na questão dos negócios, mas da vida do dia a dia do cidadão. Nós temos na região oeste, deputado Maurício Kudilac sabe muito bem, na cidade de União de Cerqueira, que é divisa, terra seca, né? Um lado da rua é o Brasil, outro lado da rua é a Argentina. E ali tem 3 estados, nós temos Santa Catarina, no outro lado da rua tem o Paraná, que é Barracão, e no outro lado da rua tem a província de Misiones, que é a Argentina. Então, num único ponto, 2 países, 3 estados, e para eles que moram no dia a dia lá, não existe outro país ou outro estado, é o outro lado da rua. E é esta a nossa preocupação, da cidadania do cidadão fronteiriço e que consegue fazer do seu dia a dia a verdadeira paradiplomacia. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês todos aqui, que vieram a brilhantar a nossa parlamento, nossa casa. Quero dizer que nós estamos felizes e, como eu disse ali, a presença de vocês aqui não é só como se fossem irmãos. Na verdade, como nós somos filhos de Portugal, vocês é como se fossem os nossos tios nos visitando. Sejam bem-vindos, ok? Com a palavra, o deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente e também senhor presidente dos Açores, em seu nome, eu quero saudar cada um dos deputados aqui presentes, representantes, vereadores e também prefeitos da região e a comitiva inteira. E além
desse discurso maravilhoso do deputado Kennedy Nunes, reforçar de que essa terra abençoada de Santa Catarina, que em muito deve a sua colonização aos açorianos, nós nos orgulhamos muito de alguns índices. Temos problemas, sim, mas aqui é onde mais se chega com a longevidade. Aqui nós chegamos a quase 80 anos e também é o local de menor índice de mortalidade infantil no Brasil. Então, o desenvolvimento social e econômico talvez seja o mais equilibrado de todo o Brasil. Isso não significa que nós não tenhamos coisa para fazer, pelo contrário, temos muitas. E esse intercâmbio, a presença de Vossa Excelência com toda a delegação, quem sabe seja o início de uma aproximação com os açorianos, né, já que outras etnias estão de uma maneira extremamente presentes, como a italiana, os alemães e outras presenças como poloneses, enfim, né, é importante que esse resgate seja feito, até pela proximidade e pelo sangue que corre forte da pátria-mãe. Um abraço. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Com a palavra, a deputada Ada De Luca, que assinou a proposição que teve a aprovação de todos os 40 deputados. Quero agradecer ao presidente, a comitiva toda que está aqui. É um prazer recebê-los. O nosso Estado é de uma grande receptividade, né? E dizer que, como bisneta de português, eu não podia deixar de saudá-los. Sejam sempre bem-vindos, né? Estaremos sempre de braços abertos e, quizás, para o ano a gente também não apareça por lá. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigada pela troca de informações que tivemos. Obrigado, deputada Ada De Luca. Então, nós agradecemos a visita aí de todas as autoridades, com muito carinho, muita admiração, né? E, em seguida, o presidente Silvio vai reiniciar a sessão para as nossas votações e, Vossa Excelência, fiquem à vontade. Eu queria, antes de reiniciar, de passar a palavra ao vice-presidente Silvio, saudar os alunos aí do estágio visita que estão na Assembleia, e vocês vão me permitir, eu vou fazer em nome da Bianca Grando, da UNOESC São Miguel do Oeste, que eu tive a oportunidade de indicar, né, e da Paloma Freitas, né, da UDESC Balneário Camboriú. Então, em nome dela, sintam-se todos saudados aí e esperamos que seja muito importante na vida de vocês e que um dia estejam ocupando essas cadeiras aqui embaixo, tá? Sejam bem-vindos. Tá? Presidente Maurício. Já foi. Essa falta de novo.